Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo vamos analisar e comparar com as Escrituras Sagradas 3 declarações de um pastor adventista. Não vou citar o nome dele, enfim, não é essa a nossa intenção. O que vale dizer é que ele é um pastor adventista, está pregando um templo adventista, falando sobre a visão teológica da igreja adventista acerca de a crise final, né? As provações finais, decreto dominical, essas coisas todas. Vamos para a primeira declaração dele. Vamos lá. Tempos de tribulação prévio, e tem outro que se chama o tempo da grande tribulação. Tá? A diferença. No tempo de tribulação prévio, inclusive muitos adventistas morrerão por causa do sábado e por causa da verdade. Você vê o que ele afirmou? Nesse tal tempo da tribulação prévio. Muitos adventistas morrerão por causa do sábado e por causa da verdade. O texto sobre o qual ele está baseando a sua pregação nesse dia é Mateus 24. Aqui no verso 9 está dito o seguinte: vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome, disse Jesus. Jesus não disse que os discípulos seriam maltratados, perseguidos, odiados e mortos por causa do sábado. Não foi isso, pastor. Foi por causa do nome de Jesus, ou seja, sempre foi, né? Sempre foi, é e será por causa do nome de Jesus. Ele diz, por causa do sábado e por causa da verdade. Ora, Jesus ele é a personificação da verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, não uma denominação religiosa, não um organismo religioso, uma instituição religiosa, um sistema religioso. Ele é o caminho, porque ele é a verdade. E nele está a vida. Só tem sentido falar isso para gente que está condenada à morte. Simplesmente por estar nesse mundo, condenado. Então veja, Jesus não diz, em momento nenhum, que uma determinada instituição, organização ou igreja, segundo o conceito de hoje, segundo o conceito de igreja que o mundo tem hoje, Jesus não disse que uma denominação, uma organização, um sistema religioso, uma instituição religiosa seria perseguida, maltratada, odiada e morta por causa do sábado, mas por causa do seu próprio nome, por causa da sua própria pessoa. A sua própria pessoa. Crer nessa pessoa atrairia o quê? O ódio do mundo, a ira do mundo, inclusive com a possibilidade de morte de muitos, que é o que vai acontecer. Muitos serão martirizados. E a palavra para martírio no grego, para testemunho no grego, é algo como martírio. É uma palavra que significa martírio. Porque muitos que serão martirizados por testemunharem de Jesus. Serão martirizados por testemunharem de Jesus. Ora. Não é isso, exatamente isso, que João, o profeta, viu no Apocalipse e relatou? Apocalipse 20. Vamos ver aqui primeiro, verso 4, parte 2, parte B. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Não foi por causa do sábado que eles foram decapitados, pastor adventista. Não foi por causa do sábado. Eles foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz que muitos seriam martirizados por guardar o sábado, por causa do sábado, mas por causa do próprio Cristo. O testemunho de Jesus é que provocará o ódio, a ira e o martírio de muitos cristãos, agora, no fim dos dias, também, já que isso vem acontecendo ao longo das eras.
é por causa do nome de Jesus. Veja, Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Ora, ora, ora. Esse edifício que está fundamentado, radicado, estabelecido sobre a pedra angular, ele jamais cairá. É essa pedra angular que segura o edifício, não a guarda de um determinado mandamento, ou a sustentação de certas doutrinas cuja igreja adventista considera como verdades. Tem nada a ver com isso. Simeão, o profeta, quando segurou o menino Jesus para apresentá-lo e circuncidá-lo, né? Lucas 2:34, diz assim: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. O menino estava destinado tanto para a ruína como para a elevação de muitos. Tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos. Esse menino. Esse então menino que estava sendo segurado nos braços de Simeão. Esse menino que cresceu, esse menino a quem deram o nome de Jesus Cristo, por causa de uma revelação. E Jesus Cristo, mais tarde, para Pedro, disse o seguinte, depois que Pedro expressou uma frase que só o Espírito Santo poderia expressar através de sua boca. Diante da pergunta de Jesus, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Alguns responderam, é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, um dos profetas. Ao que Jesus perguntou, isso aqui está em Mateus 16. E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem respondeu isso, utilizando-se da boca de Pedro, foi o próprio Espírito Santo. E aí Jesus, sobre esta afirmação de Pedro, ele afirma, também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A pedra que ele afirmou, Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Sobre esta pedra edificaria minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, a igreja é fundamentada sobre esta pedra, não sobre um mandamento. Não sobre algumas determinadas doutrinas que uma instituição religiosa, que nasceu de um erro, de um equívoco profético, estabeleceu e propõe para o mundo como sendo verdades absolutas. Não. Então, pastor adventista, a Bíblia não diz que muitos morrerão por causa do sábado e dessa suposta verdade adventista. Pelo contrário, a Bíblia diz que muitos serão martirizados, muitos serão mortos por causa do próprio Jesus. Por causa do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, e é sobre ele que a igreja está fundamentada. Não é sobre sábado. Não é sobre outras doutrinas antibíblicas que vocês sustentam, tal como juízo investigativo, que depõe justamente contra a obra de Jesus. Outra declaração que ele faz, Mateus não, vamos aqui buscar a outra declaração dele aqui, um pouquinho antes, só para contextualizar. O domingo, irmãos, ele vai ser o elo principal que vai unir o mundo inteiro. O domingo vai ser o elo principal que vai unir o mundo inteiro. Contra quem? Contra os adventistas do sétimo dia. Contra os adventistas. Vocês sabem disso, vocês sabem que a igreja propõe isso para o mundo. Então eu lhes pergunto agora, meus queridos irmãos adventistas, com muita tranquilidade no meu coração, pergunto a vocês. Você já se questionou acerca desse detalhe do decreto dominical? Se esse decreto de âmbito mundial obrigar todas as nações a santificarem o domingo,
Você acredita que o Islã se submeterá a esse decreto oriundo da Igreja Católica? Deixará de santificar a sexta-feira para santificar o domingo? Você acredita nisso? Que o Islã se submeterá a um decreto oriundo da Igreja Católica? Ou se submeteria? Você acha? O que acha você? Então, tá, vamos trabalhar as duas hipóteses possíveis. O Irã aceitando, o Islã. Se bem que o Irã também faz parte do Islã. Vamos trabalhar as duas hipóteses. O Islã aceitando se submeter ao decreto dominical e o Islã não aceitando a se submeter ao decreto dominical. Só há duas alternativas, certo? Então vamos lá. Trabalhemos com a hipótese de o Islã se submeter a um decreto dominical. O que vai acontecer com o Islã que se submeter ao decreto dominical? Receberá, segundo a teologia adventista, a marca da besta. E, portanto, será condenado, certo? Simples assim. Trabalhemos com a segunda hipótese. O Islã não se submetendo a um decreto dominical e mantendo o posicionamento de continuarem santificando a sexta-feira. O que deveria acontecer com o Islã, segundo a teologia adventista, se, e somente se, o Islã não se submetesse a um decreto dominical? O Islã, o que aconteceria com o Islã? Segundo a teologia adventista. Veja, o Islã, ele não poderia receber a marca da besta. Por quê? Porque ele não se submeteu ao decreto. E a teologia adventista diz que quem se submeter ao suposto decreto dominical receberá a marca da besta. Então, o Islã não receberia a marca da besta se o Islã não se submetesse ao decreto dominical. Correto? Avançando. De que lado ficaria o Islã? Bom, do lado dos que receberam a marca da besta, não, porque ele não se submeteria. O Islã receberia o selo de Deus por isso, já que ele não se submeteu ao decreto dominical, assim como os adventistas não se submeteriam. O Islã receberia o selo de Deus? Bom, para a igreja adventista, segundo a teologia adventista, o Islã habitaria a partir daí numa dimensão, digamos, de limbo, né? Uma espécie de purgatório. Um estado intermediário entre a perdição e o paraíso. Não, eu estou rindo porque é engraçado. Se o Islã não se submete ao decreto dominical, ele receberia o selo de Deus? Vocês vão dizer que não, porque o Islã guarda a sexta e não o sábado. Então o Islã não ficaria nesse conflito, não ficaria nem do lado da besta, nem do lado dos adventistas. Ou seja, haveria um terceiro grupo, não é? Um grupo ficaria no limbo, né? Entre um e outro. Não é verdade? Ok. Vocês têm que chegar a uma dessas duas conclusões acerca do Islã. Não há outra, né? Ou então, alguns vão admitir, o Islã, por ter rejeitado a marca da besta, automaticamente receberia o selo de Deus. Mas como receber o selo de Deus se o Irã, ao invés de guardar o sábado, guarda a sexta? Então, assim, essa tese, ela é completamente fragilizada, né? Segundo a ótica adventista. Vamos fazer outro questionamento acerca dos judeus, ultra-ortodoxos, ortodoxos e messiânicos. Vocês acham mesmo, meus irmãos adventistas, que os judeus, não importando se ultra-ortodoxos, ortodoxos ou messiânicos, vocês acham que eles se submeteriam a um decreto dominical oriundo da Igreja Católica? Já nesse caso, os judeus guardam o sábado. Vocês acham? Se eles não se submeterem, como é passível de se crer, aí eu pergunto,
eles receberão o selo de Deus por guardarem o sábado, mas estando fora da igreja adventista, que é a igreja representante de Deus, o povo de Deus, igreja remanescente, receberiam ou não receberiam o selo de Deus? O que acham vocês? Existe algum artigo nesse sentido? Existe algum pensamento nesse sentido? Se tiver, me mostrem. Eu queria entender, eu estou falando, é sério mesmo, eu queria ler um artigo, queria ouvir alguém da igreja adventista explicando sobre isso aí. Eu teria muita curiosidade em ler ou assistir alguém explicando isso. Mas o que acha você que está me assistindo agora? Os judeus, ortodoxos, ultra-ortodoxos, messiânicos, receberiam o selo de Deus por guardarem o sábado, ainda que não dentro da igreja adventista? E se eles não receberem o selo porque guardam o sábado fora da igreja adventista? Então quer dizer que eles vão ficar do lado da besta? Também não, né? Porque eles não se renderam, não se submeteram ao decreto dominical, como é que eles podem ficar do lado da besta? É mais um grupo de religiosos que ficaria no limbo, no mesmo limbo que o Islã ficaria, nesse caso. Existem também algumas comunidades cristãs em torno do mundo que guardam o sétimo dia da semana. Uma dessas comunidades é a Igreja Batista do Sétimo Dia. E aí? Será que eles se submeteriam? Nesse caso, poderiam até se submeter, né? Nesse caso, eles poderiam até se submeter ao decreto dominical, né? São hipóteses com as quais a gente está trabalhando. Mas se não? E se não se submeterem e continuarem guardando o sábado, mesmo diante das ameaças? Se essas comunidades em torno do mundo que guardam o sábado fora da igreja adventista, elas receberiam o selo de Deus por guardarem o sábado ou não por não estarem dentro da igreja adventista? Você já questionou isso? Já pensou sobre isso? Então veja, é uma afirmação muito simplória, muito superficial, exclusivista. É uma afirmação de cunho denominacionalista. Que afirmação? Essa que o pastor acabou de afirmar agora. O domingo será o elo que unirá todo mundo contra o povo adventista. Contra o povo adventista. Vocês acham mesmo que o mundo vai chegar a essa conclusão de que a guarda de um dia da semana será um dos fatores determinantes que desembocará numa espécie de panaceia, remédio para todos os males do mundo? Essa é uma outra boa pergunta. Vamos para a terceira e última declaração. Eu não assisti todo o sermão dele, bem provável que se eu continuar assistindo até o final eu terei outras objeções a fazer, mas vamos lá. Vamos para mais uma afirmação do pastor. Eu não disse o seu nome, não pretendo dizer, porque não estamos aqui para julgar caráter de ninguém. Nós estamos aqui para observar, analisar, avaliar, comparar as suas declarações com a Bíblia. Só isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá para a terceira declaração dele que eu sublinhei aqui. Vamos lá. Preparar. Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. O que mais acontece, irmãos? Haverá uma sacudidura. Só um detalhe, que eu não mostrei para vocês, mas ele fala isso no sermão. Eu estou simplesmente sendo bem objetivo, recortando aquilo que nos interessa comentar. Haverá uma sacudidura e a palha será separada do trigo. Foi o que ele disse. Haverá uma sacudidura. Dentro de onde? De que lugar? De que ambiência? De que dimensão? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. Haverá uma sacudidura. E nesse tempo de sacudidura, a palha será separada do trigo. Percebam que a palha é palha. Ou seja, o joio. E se você observar a parábola do trigo e do joio, você vai perceber duas coisas interessantes, no mínimo. Jesus, em nenhum momento na parábola do trigo e do joio, que aqui ele chama de palha,
Em nenhum momento ele diz que o trigo poderia, num dado momento, se transformar em joio. Jesus não diz isso. Trigo é trigo e joio é joio. Assim como também Jesus não diz que o joio, ou a palha, no caso aqui, poderá, num dado momento, se transformar em trigo. Para Deus, palha é palha e continuará sendo palha, mesmo dentro de uma circunscrição cristã, de um território cristão, de uma dimensão cristã. Continuará sendo palha. Assim como o trigo continuará sendo trigo. Então, quando ele afirma isso, que a palha será separada do trigo, em outras palavras, implicitamente ele está reconhecendo, ao mesmo tempo que não reconhece explicitamente, a questão da eleição da graça. Deus conhece os que lhe pertencem, Deus sabe quem é palha e Deus sabe quem é trigo. Eu gostaria de avançar um pouco nessa questão de trigo e joio e afirmar algo interessante. Ellen White disse acerca de Judas que ele era falso discípulo. Está no Desejar de Todas as Nações e nós já falamos sobre isso. Falso. O próprio Jesus nos alertou acerca disso, né? Existiriam falsos profetas, aqui mesmo no capítulo 24, né? Ele fala sobre isso, Mateus. Falsos cristos, falsos profetas, falsos discípulos, né? É o joio no meio do trigo. Quando é que um falso pode se tornar verdadeiro? Quando é que um ouro falso, suponhamos que isso aqui seja um ouro falso, e é mesmo, né? Falso pra caramba, né? De ouro só tem a cor. Isso aqui é um ouro falso. Quando é que esse ouro falso poderá se transformar em ouro verdadeiro? Que tipo de mágica, né? Que tipo de mecanismo, que tipo de química poderia transformar esse falso ouro aqui em ouro verdadeiro? Vocês sabem muito bem que isso não existe, né? O falso será sempre falso. Nasceu falso, é falso, será falso, morrerá falso. Já o verdadeiro, nasceu verdadeiro, é verdadeiro, será verdadeiro e morrerá, se for o caso, como verdadeiro. O falso não pode se tornar verdadeiro, nem o verdadeiro se tornar falso. Quando ele afirma que a sacudidura que virá sobre a igreja adventista tratará de separar a palha do trigo, ele está querendo dizer que existe palha e existe trigo, existe o falso no meio do verdadeiro, dentro da igreja adventista. Eu quero saber o seguinte, esse que é palha, que você não sabe se é palha, só Deus sabe. Como é que esse pode perder a salvação dele se ele nunca foi salvo? Ele é palha, sempre foi palha. É falso, sempre foi falso. Ele foi salvo algum dia? Foi? Foi salvo? A palha foi salva? O joio foi salvo algum dia? Para que lá na frente ele possa, como resultado da sacudidura, deixar a comunhão do trigo? Ele foi salvo algum dia? Se você afirmar que foi, você é um completo ignorante da Bíblia, meu irmão, minha irmã. Palha ou joio nunca foi salvo. Nunca foi salvo, sempre foi falso. Sempre foi falso. Portanto, ele não perde a sua salvação. Não perde. E o trigo sempre foi trigo. Verdadeiro trigo. Apesar de todas as dificuldades, sofrimentos, perseguições, perseverou e vai perseverar até o fim. Vai perseverar até o fim. E um detalhe interessante acerca da perseverança, o que eu gostaria de ler para vocês aqui agora, é com isso que eu vou encerrar as nossas considerações de hoje. Deixa eu ler um texto aqui para vocês.
Lembrei desse texto aqui agora. Em Tiago. Achei. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Para rebater o ensino da eleição da graça e da predestinação para a salvação, os adventistas e os arminianos, de um modo geral, se utilizam daquele texto. Tem que perseverar até o fim, né? Esse que perseverar até o fim será salvo. Então, não existe eleição, não existe predestinação. Se esquecendo que a perseverança, gente, não é a causa. Perseverança não é causa de nada. Perseverança é o efeito. É o efeito de algo. E Tiago diz aqui, olha, 1:3. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Vocês viram que perseverança é um efeito de uma causa? É a provação da fé que produz perseverança. Perseverança não é causa de nada. Não é causa de salvação. Não é causa de santificação. Perseverança é o produto da provação da fé. É produto do Espírito Santo operando em nós. Ainda que em meio a dificuldades, tentações, sofrimentos, perseguições, ódio do mundo contra nós, perseverança é efeito e não causa. Não anule uma doutrina santa da palavra de Deus por conta de um entendimento errôneo acerca de um texto bíblico. Você, adventista, faz isso. Muitos propositalmente, muitos inconscientemente. Jogam Bíblia contra Bíblia. Bum! Não faça isso. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até o final. Você que teve coragem de, mesmo sendo adventista, assistir esse vídeo até o final. Que Jesus abençoe você. Amém.